O dia que eu paguei a geladeira do cliente. É isso mesmo, meus amigos. Tudo jóia? Não vou te contar as pingas que eu bebo hoje, não. Hoje eu vou te contar os tombos que eu levei em quase 10 anos empreendendo com marcenaria. Teve uma situação de um cliente, esse cliente em específico era um cliente muito ansioso, muito. Desde o orçamento, projeto, tudo. Ele não contava os dias que a gente ia na casa dele, ele contava as horas que a gente... Aí chegou o grande dia da montagem, ele agoniadinho, quando termina, quero. Queria montagem em tempo recorde, não tem como! Montagem não dá. Tem que deixar o tempo do pessoal trabalhar ali com calma, porque é acabamento, senão depois dá muito mais problema. E aí, o pessoal de manhã tava terminando, à tarde ia voltar pra colocar as portas. Quando foi meio-dia, o pessoal saiu almoçar, a transportadora trouxe a geladeira e os eletrodomésticos do cliente. O cliente ansioso, lembra que eu falei que ele era ansioso? E aí, chegou, ele desembalou a geladeira e colocou a geladeira no nicho. O montador chegou, ao invés de se posicionar e falar que a geladeira não poderia ficar ali, não, continuou a montagem. Foi lá colocar as portas em cima da geladeira, o que aconteceu? Que eu e você, agora todo mundo sabe, né? O que aconteceu? Raspou a porta na porta da geladeira do cliente. Aí, continuou, o cliente, não, de boa, vamos terminar, tal, terminou a montar. O cliente veio pagar o resto que devia, porque daí isso era outra coisa que a gente fazia também. Eu pago o resto quando terminar de montar. Mas isso é pauta para outro vídeo. E aí, ele veio, devia 9 mil reais, eu lembro até hoje. E ele falou, vou descontar 6 da minha geladeira, aí eu pago 3 para vocês. Eu falei, como assim? Aí ele, não, é porque vocês estragaram a minha geladeira. Eu falei, mas é um risco na geladeira. Você vai descontar a geladeira inteira? Sim. Vocês acabaram com a minha geladeira. O cliente se aproveitou. Sabe quando vai chutar cachorro morto? Naquele dia eu era o cachorro morto. E aí ele falou, não, mas desconta do menino. Eu falei, como é que eu vou descontar 6 mil reais de uma pessoa que nem ganhava 6 mil reais? Isso faz muito tempo. E aí ele falou, não, mas eu não vou ficar com a geladeira daquele jeito. Vocês se viram, não sei o que lá. Dentro dos direitos dele, né? E a gente dentro da nossa incompetência naquele momento. E aí ele falou, eu não quero, só quero se for uma nova. Eu falei, pois não seja por isso. Vamos comprar uma geladeira nova. Pode me mandar o link da que você comprou que eu vou comprar outra. E assim eu fiz, comprei uma geladeira nova. Gente, você que é empresário e está assistindo aqui, muito provavelmente você já sentiu esse nó assim, ó. Esse nó que parece que você tá engolindo um sapo desse tamanho assim, ó. E ele desce seco, assim, sem nenhum gole d'água. Comprei, trabalhei para tomar prejuízo e não descontei nada do menino, lógico, né? Porque ele nem foi treinado o suficiente e nem tinha como descontar nada. Só erra quem tá trabalhando. E naquele momento era um excelente montador, foi um acidente. E aí comprei, quando a geladeira chegou a gente foi lá e trocou a geladeira. Ele pagou tudo que ele devia pra gente. E aí ficou o grande aprendizado, de que a gente tem que tratar da maneira correta o que a gente acredita. Porque era uma necessidade tão grande de agradar o cliente e fazer tudo o que ele queria, que a situação se tornou insustentável. E hoje, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu também entendo o lado do cliente, assim, de que naquele momento a gente foi leviano e estragou uma coisa que ele idealizou e sonhou com aquilo também. Mas é muito difícil, tá? Dos dois lados da situação. Aquele foi um dos dias que eu pensei assim, eu não vou mais trabalhar com isso, eu não quero mais, eu não quero, porque eu ainda fiquei por ruim, o cliente ainda falou mal da gente um monte. Mesmo eu tendo feito o meu melhor naquele momento, que era o melhor que eu podia fazer naquele momento. E no fritar dos ovos, a gente melhorou muita coisa depois disso, assim. Melhorou muito os nossos processos, reuniões com o montador, conversa daqui e dali, procedimento de hora que vem elétrico, de hora que não vem, como que a gente avisa o cliente antes da montagem, assim vai. Gente, melhorou demais por causa desse cliente. Então, sabe aquela situação de a males que vem pra bem? Essa foi uma situação. E no fritar dos ovos eu fiquei com a geladeira também, fiquei com a geladeira lá na minha casa. Mas dói, né? Pagar pra aprender dói demais. Você já pagou? Conta aqui pra mim.